anjo da igreja, nosso pastor presidente Roberto José dos Santos, sua digníssima esposa, nossa irmã Iraci, e pela vida de todos os irmãos e irmãs que sempre estão orando pela obra missionária. Que Deus recompense a cada um com bênçãos dos céus, em nome de Jesus. Amados, eu quero ler aqui um versículo da palavra de Deus nessa noite, e eu tenho certeza que Deus ele tem uma palavra para o teu coração, em nome do Senhor Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, o versículo é o versículo de número 31. Aleluia. Atos dos Apóstolos, abre a tua Bíblia aí em nome de Jesus. Capítulo 16 e o versículo é o versículo de número 31. Um versículo bem conhecido dos irmãos, que diz assim a palavra do Senhor. E eles responderam: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Vou ler novamente, meus irmãos, nessa noite. E eles responderam: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Oh, glórias! Amados, nós estamos diante de um versículo que está inserido num texto que fala sobre a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Onde, dentre tantos propósitos que havia dentro dessa segunda viagem, Paulo voltando para o campo missionário, dentre tantos propósitos, eu gostaria de destacar dois deles. O primeiro é que o desejo estava no coração do apóstolo Paulo de fortalecer a vida de alguns irmãos que ele havia ganho na primeira viagem missionária que ele havia feito. A Bíblia diz que ele havia ganho um grupo de gentios, mas nós sabemos que quando nós disponibilizamos a fazer a vontade de Deus, a fazer a obra do Senhor, sempre se levantará a oposição para tentar deter o que Deus tem para realizar. A Bíblia diz que havia um pequeno grupo de ex-fariseus que estavam dentro da igreja de Jerusalém, que estavam pregando ainda sobre a salvação, que aqueles gentios tinham que ser circuncidados para ser salvos. E diz a palavra de Deus que o apóstolo Paulo se levanta cheio da graça, cheio do Espírito Santo, para tentar deter aqueles que estavam querendo oprimir, perseguir aquele pequeno grupo de gentios que ele havia ganho para Jesus, que ele havia pregado o evangelho, que ele havia pregado a palavra. Lucas, ele vai chamar esse pequeno grupo de fariseus de alguns, o grupo dos alguns. Paulo, ele vai ser mais ousado nas suas palavras e vai dizer: esse grupo são um grupo que querem criar divisões na igreja. Esse grupo é o grupo que quer mentir contra a obra do Senhor. Esse grupo é o grupo que quer levantar heresias dentro da obra de Deus. Mas, amados irmãos, nós temos a certeza no nosso coração que nós não estamos só nessa obra, que nós não estamos sozinhos fazendo a vontade do Pai. E Paulo, ele não estava só, havia um grupo que também estava com Paulo para fortalecer a vida desses irmãos que estavam sendo perseguidos, que estavam sendo oprimidos. E quem sabe, meus amados, aleluia, você está fazendo a obra do Senhor, você está pregando a palavra e está sendo perseguido por um grupo de alguns que se levanta a caluniar a sua vida. Mas eu tenho certeza nessa noite que você não está só nessa caminhada. Aleluia, o Deus que te enviou a pregar a palavra é o Deus que se responsabiliza pela sua vida. Diz a palavra que Paulo se levanta a fortalecer a vida desses irmãos.
E eu quero começar a profetizar aqui nessa noite sobre a vida dos que estão presentes e sobre a vida daqueles que estão nos vendo através do canal do YouTube. Eu quero profetizar que Deus levantará uma geração de Paulos, aleluia, que vai fortalecer a vida daqueles que estão crescendo na obra, a vida daqueles que estão fazendo a vontade de Deus. Deus levantará uma geração para levantar aqueles que estão caídos e oprimidos. Deus levantará você. Oh glórias. Deus levantará a sua vida, aleluia, para fazer a vontade dele. O segundo propósito da vida de Paulo, da viagem missionária de Paulo, foi expandir a obra de Deus. E a palavra do Senhor diz que estava no coração de Paulo de ir para a Ásia. Pero o Espírito de Deus fecha a porta para Paulo na Ásia. Sinal vermelho para Paulo na Ásia. Mas nós sabemos que quando o Espírito Santo de Deus fecha uma porta de um lado, ele tem uma porta maior. Ele tem uma porta maior do outro lado para abrir para a sua vida. Talvez, amados irmãos, você tenha projetado algo, você tenha planejado algo, aleluia, e o Espírito Santo de Deus disse: não, agora não é o momento, agora não é a hora. Por quê? Porque ele tem uma porta melhor, ele tem uma porta maior do outro lado para abrir para a sua vida. Talvez você que esteja aí assistindo nessa noite, Deus está fechando uma porta de um lado para você, é porque ele tem uma porta maior para abrir para a sua vida. Creia, 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 creia nessa palavra, porque Deus tem o melhor para nós. Deus, ele sempre tem o melhor para a nossa vida. A Bíblia diz que Deus fecha, mas abre do outro lado. Paulo, ele vai para a oração. Paulo, ele vai orar a Deus, dizendo: Deus, por que o Senhor fechou? Eu tinha planejado, eu tinha planeado tudo. Por que o Senhor fechou? Aí Deus responde, irmãos, porque Deus tem resposta para a sua vida. Para crente que ora, Deus tem resposta. E diz a Bíblia que Deus, ele fala com Paulo dentro de uma visão. Oh glória! Você crê que Deus vai lhe dar uma visão? Oh glória a Jesus! Você crê que Deus vai lhe dar uma visão? Oh glória a Deus! Deus tem visão para crente que ora. Meus amados, há pessoas que têm um desejo na alma. Há pessoas que planejam muitas coisas no seu coração e na sua mente, mas o que falta na sua vida muitas vezes é uma visão de Deus. A Bíblia diz que Moisés, ele teve 3 fases na vida de Moisés. A primeira fase, Moisés aprendeu muitas coisas no Egito. Talvez na mente de Moisés ele seria o novo faraó do Egito, mas Deus não livrou Moisés da morte para ser faraó. Deus livrou Moisés da morte para ser boca dele na terra. Aleluia! Talvez alguém que esteja me vendo nesse momento, eu quero declarar, eu quero profetizar essa palavra sobre a sua vida. Aleluia! Deus não lhe livrou daquele acidente, daquele leito do hospital. Aleluia! Deus não livrou você da morte para você fazer o que você quer. Aleluia! Deus lhe livrou para ser boca dele na terra. Aleluias! Oh glórias! Moisés talvez pensava uma coisa, mas Deus tinha outra coisa, porque quem tem chamada de Deus, guarda essa palavra no seu coração, quem tem chamada de Deus não faz o que ele quer. Faz o que Deus quer, faz o que Deus manda, obedece à voz do Pai, obedece à voz do Eterno. E não foi diferente na vida de Moisés, não. Moisés talvez chegou na casa do seu sogro Jetro,
com as roupas do Egito, mas ele teve que trocar para colocar roupa de pastor e pastorear as ovelhas do seu sogro Jetro. Aleluia, porque quando Deus ele nos resgata, ele muda nossas vestes, ele muda a nossa maneira de pensar, ele muda a nossa maneira de falar. Aleluia, porque ele faz como ele quer. Não foi diferente com Moisés. Primeira fase, a fase do crescimento, da conhecer a cultura do Egito. Mas diz a Bíblia, ele chega na casa do seu sogro Jetro. Em Midian diz a Bíblia que Moisés está cuidando das ovelhas. Moisés está no monte. A Bíblia diz que desce quem? O Senhor, aleluia, numa sarça de fogo. E a Bíblia diz que Moisés, meus irmãos, deu a volta para ver aquela grande o quê? Visão. Oh glória, oh glória. A sua vida, a nossa vida, ela é diferente depois que Deus nos dá uma visão. E não foi diferente na vida de Moisés. Deus bradou, aleluia, no meio do fogo, na sarça, dizendo: Moisés, Moisés. Ele disse, virando-me para ver aquilo que estava sucedendo, o Senhor bradou o coração de Moisés, disse: não se aproxime, tire a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está é terra santa. Oh glórias. A vida de Moisés foi diferente. Depois de que? Da visão. E não foi diferente na vida de Paulo. Paulo ele teve uma visão. E Deus leva Paulo para onde? Para a Macedônia. Oh glórias. Deus leva Paulo para a Macedônia. Deus abriu uma porta para Paulo na Macedônia. E diz a Bíblia, meus amados, que Paulo chegando em Filipos, a Bíblia diz que ele estava na margem do rio, porque Paulo era um homem de oração. Paulo era um homem ousado. Paulo era um homem cheio do Espírito Santo. E diz a Bíblia que ele chegando na margem do rio, orando, ali havia um grupo de mulheres, e entre elas havia uma mulher por nome de Lídia. E escutando a pregação da palavra, a Bíblia vai dizer, meus amados, que Deus abriu o coração de Lídia. Oh, glórias. Sabe o que Deus está falando ao teu coração nessa noite? Ele está dizendo, o seu papel, a sua função é pregar. Quem abre o coração é Ele. Eleva sobre mi candácia. Aleluia. Faça a sua parte. Prega a palavra. Faça a sua parte. Adore a Ele. Faça a sua parte. Glorifique a Ele, porque é Ele quem abre o coração. Ele é aquele que quebra as cadeias para lhe dar vitória. Não foi diferente. Paulo pregando, Deus abre o coração de Lídia. Lídia é a porta de entrada, meus irmãos, para quê? Para ganhar a família dela. Por quê? Porque muitas vezes, aleluia, Deus só precisa de uma pessoa que está com o coração disposto, aleluia, a levar a sua palavra. A Bíblia diz, amados, que Lídia leva Paulo para dentro da sua casa, e não somente Lídia, toda a sua família se converteu ao Evangelho e aceitou Jesus como seu Salvador. Eu quero profetizar essa palavra sobre a sua vida. Através de você, Deus vai trazer a sua família. Através de você, Deus vai trazer o seu esposo. Através de você, aleluia, a sua família chegará aos pés do Senhor. É só para quem crê. Lebara sobre mi candarácia. É só para quem crê. Creia. Creia. Oh glórias. Paulo está cheio da graça.